Fala aí pessoal, beleza? Bom, meu nome é Diego Costa, eu tô aqui com mais uma videoaula pro blog diegodeveloper.com, tá ok? Eu vou estar ensinando hoje aqui para vocês como nós vamos fazer a configuração do Dreamweaver para trabalhar com códigos PHP. Por que isso? Porque assim que eu fizer a configuração do Dreamweaver para trabalhar com o código PHP, eu vou eu vou mostrar para vocês aqui como se conecta em uma base de dados, tá? MySQL com o PHP. Se o Dreamweaver não estiver configurado, ele não vai encontrar essa base de dados, tá ok? O Dreamweaver não trabalha com PHP e MySQL, né, conectado a uma base de dados, se ele não estiver configurado, tá ok? Então vamos lá. O que eu tenho aqui feito até o presente momento? A única coisa que eu fiz foi dar um start no AMP Server, tá? Você pode estar usando o Champ, qualquer outro Apache aí para o Windows. Então, a regra é, vem aqui em cima, no menu Site, vai fazer isso aqui, ó, New Site. Quando você fizer isso, o Dreamweaver CS6, ele abre essa tela aqui. Então, eu vou criar o um nome para o site, ó, tipo, vou chamar ele de Projeto Teste, tá ok? E aqui ele me pergunta onde que vai estar localizado o meu projeto, né? Então eu vou dizer para ele que o meu projeto vai estar localizado no meu computador, na pasta do AMP Server. Vou fazer o caminho todo aqui, ó, para quem não conhece. Aqui o AMP Server. Eu tenho aqui, ó, www. E aqui eu criei uma pasta que eu chamei de vídeos blog, que é para o site. E aqui eu vou criar uma pasta, ó. Vou criar uma pasta e vou chamar esse de site pessoal, tá ok? Não façam a pasta com caracteres especiais, nada disso. Essa aqui é uma exceção porque os arquivos estão aqui dentro, é outra história, tá? Então, ó, pro site, não faça isso, não deixem espaço caracteres especiais, tá ok? Vou abrir e salvar. Ok. Agora você tem que vir aqui na opção Server. Na opção Server, eu vou adicionar um servidor para ele. Vou vir aqui, ó. Vou dar o nome de o meu server, como ele é o AMP server, local host ou 127.0.0.1. Tanto faz, tá? Eu estou usando local network e ele está perguntando qual é a pasta. A pasta é aquela mesma pasta, site pessoal. Salvar. Ele pergunta se eu tenho um URL. É claro que eu tenho. Tá vendo aqui? Essa pasta aqui, www, diz que eu estou em localhost. Aí. Que eu estou dentro da pasta vídeos underline blog. E o meu arquivo está dentro da pasta site pessoal. Ok. Eu costumo dar mais uma barra aqui para evitar problemas com o Dreamweaver. Na versão CS4 tinha um bugzinho por causa dessa barra. Tá? Não sei na verdade se era um bug, mas era a forma que a Adobe forçava o cara a colocar isso aqui. Tá? Então eu prefiro manter. E eu vou salvar. E eu vou dizer que esse é meu servidor que vai ser executado os testes. Todos os testes de execução serão feitos aqui. Controle de versão. Eu posso vir aqui e fazer alguma coisa mais avançada, protocolos, server, porta, usuário de servidor, essas coisas todas. E aqui, ó, eu tenho algumas opções mais avançadas. Por exemplo, ele pergunta para eu escolher uma pasta default images, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ele vai me levar para minha pasta pessoal. Você vê que eu não tenho pasta de imagem, eu vou criar uma. Vou chamar de imagens. E daqui em diante, o Dreamweaver, toda vez que ele identificar uma imagem, ele vai fazer uma cópia para essa pasta aqui, para que você não tenha problema de perder a URL da imagem. Tá vendo? E ele pergunta se eu tenho alguns arquivos de query, tipo JavaScript, jQuery, essas coisas desse gênero, tá? Não tenho. Ou mídias para consulta, enfim, eu não tenho. O cloaking não precisa mexer, o designer também não. Partes de coluna, isso aqui a gente não precisa, porque não é o nosso caso. E o Spray. Automaticamente o Dreamweaver vai criar aquela pasta Spray Assets, que é a pasta que ele coloca os recursos de Ajax, Spray Validation, essas coisas do seu próprio recurso, tá? E caso você tenha uma pasta de fontes, que a gente também não tem no presente momento, tá ok? Então eu vou salvar, ó.
Inside, Fold, Project Client, ok. Beleza. Então tá aqui, ó, a minha pasta. Como eu sei que meu arquivo está configurado, tudo bonitinho. Existe um truquezinho simples, tá? Que é só para consultar mesmo. Você vem aqui o Window e marca aqui a opção, ó, Database. Quando você marcar a opção Database, é a janelinha que a gente usa para conectar num banco de dados, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um documento PHP, ó, vou pedir aqui um documento qualquer PHP e vou salvar. Automaticamente ele já vai salvar na pasta, na minha pasta de trabalho, tá? Onde o site está configurado, ó. Save. Olha lá, já foi para o site, eu vou chamar ele de index.php. Tá salvo o arquivo. E se eu chegar aqui para fazer consulta, se o arquivo existe, deixa eu abrir por aqui, ó. View, view, cadê aqui a opção? Aqui, database. Tá vendo? Eu já consigo ver essas três marcações aqui, ó. Ou seja, a pasta do site está criado, a escolha de documento já foi feita e o servidor de teste está configurado. Se eu quisesse um banco de dados agora, eu só tinha que me conectar a um banco de dados, ok? Como que eu vou conectar um banco de dados? Bem, eu já tenho aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, aqui, ó, eu já tenho um banco de dados que eu uso para algumas aulas e alguns recursos. Eu vou conectar num banco qualquer aqui, tá? Lembrando que o intuito não é mostrar como cria o banco. Acho que eu tenho até algumas aulas já nesse site explicando como cria isso aí. Eu vou conectar num banco qualquer aqui, ó, banco cliente, por exemplo. Tá vendo? Então eu vou conectar no banco cliente. Reparem que o banco cliente já tem uma tabela. E essa tabela de banco cliente não tem registro efetuado. Tem um zerinho lá, ó. Não tem registro, mas eu tenho um banco. Então eu vou vir no Dreamweaver, vou vir aqui, ó, e o Window Database, ou venho aqui, tá vendo? Tanto faz. Clico aqui no adicionar, MySQL Connect. Ele vai fazer a mesma pergunta quando eu configurei o site, ó. Nome do usuário para conexão. Tá? O nome do usuário de MySQL para Windows normalmente é root, se você está trabalhando localmente. O servidor 127.0.0.1. Aliás, perdão, desculpa. O usuário não vai aqui, aqui vai o nome da conexão. Tipo, esse aqui é o nome que eu escolho, tá? Sei lá, o nome que eu quiser. Vou chamar de conecta. Conecta DB. Opa. Conecta database. Aí. O nome do usuário do banco é root. Obviamente, para o AMP a gente não tem senha, a não ser que configure uma senha. E aqui ele pergunta qual é o banco. Eu vou escolher o banco aqui, ó. Olha lá. Eu tenho aqui o banco cliente, corporate, tá vendo? Única e MySQL. Então é aquele banco cliente que eu estava procurando lá no MySQL. Ok. Uma dica importante. Antes de dar ok direto aqui, faz um teste, tá? Vem aqui, ó. Aí ele disse, o nome não pode conter caracteres, ou seja, isso aqui que eu fiz de besteira. Vou dar um underline. Viu? Dá um teste de novo. Ó, ele está dizendo aqui que o usuário em específico não tem uma senha para fazer conexão. Eu sei, o usuário root não tem senha. Não no caso do AMP Server. Eu testo de novo. Olha lá. Conexão efetuada com sucesso. Tá vendo? E agora eu dou um ok. Reparem que agora a minha base de dados cliente está aqui, ó, ConectaDB, que foi o nome que eu dei para ela. E se eu abrir aqui, ó, eu tenho as tabelas desse banco, ó. Cliente dados, tá vendo? E eu tenho aqui, ó, a minha tabela, tudo aqui, ó, extremamente organizado, simples, sem nenhum problema. Tá aqui, ó, prático, prático, prático. Eu tenho até a opção aqui de View Data, tá vendo? Que ele me mostra algumas informações do banco, ó. Ou seja, eu não tenho nenhuma gravação. E essas são as colunas que estão lá no MySQL. Para provar isso para vocês, eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu atualizar o MySQL aqui. Aqui, ó. Cliente. Deixa eu atualizar. Eu tô com parte dos recursos JavaScript desabilitado. Deixa eu ver aqui se eu consigo exibir. Eu tô com alguns recursos aqui de JavaScript limitado,
que eu não resolvi não instalar para o Internet Explorer. Eu vou abrir aqui no outro navegador, só para vocês enxergarem. Não pode confiar no IE, né? Mesmo sendo a versão aparentemente estável. Deixa ele abrir aqui o Chrome. Aqui, ó, trazer aqui para vocês enxergarem. Então reparem só. Eu vou colocar aqui o mesma URL, só para poder poupar tempo de ficar caminhando, né, por dentro do PHPMyAdmin. Aqui, ó. Vou abrir aqui, ó, cliente. Aqui, ó. Eu tenho 3 colunas, ó, cliente ID, nome e sobrenome. Se eu chegar aqui no Dreamweaver, naquela janela, ó, cliente ID, cliente nome, cliente sobrenome. Tá tudo aqui funcionando corretamente, tá ok? Então fica aí a minha dica de como configurar e conectar o Dreamweaver no banco de dados, tá ok? Valeu aí, acessem o site, acessem a página do Facebook, ok? Valeu, fui!